Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Aqui é o Digitalize, o seu portal de acesso a tudo que tem de novidade em tecnologia, e como isso tudo vai te beneficiar, seja para gerar renda, seja para melhorar o seu dia a dia. A nossa ideia aqui é trazer as principais lideranças do ecossistema digital, traduzir o que de fato essas empresas fazem para sempre olhar para você, benefício para você utilizar no seu dia a dia, não importa a situação. E no episódio de hoje a gente vai falar com uma das lideranças dentro desse cenário de fintechs, que é um grande gênero, inclui várias espécies. Você tem desde subcredenciador, o crowdfunding, tem um monte de sigla nova e de produto novo, mas eles têm uma solução ali muito interessante, white label ali, para você que está me ouvindo, que tem um estabelecimento comercial, que é um empreendedor, que queira se tornar uma fintech, você vai achar todas as soluções aqui. Então não perca esse episódio. Então, para começar, Maria Cristina, muito obrigado pela sua Olá. presença. Para início de papo aí, se apresenta aí para todo mundo, apresenta também a solução da sua empresa. Bem, pessoal, estou bem feliz de participar aqui do podcast. Eu sou a Maria Cristina e sou fundadora e CEO da I10. A I10 nasceu em 2019 e hoje a gente é uma plataforma de embedded finance. Você falou de sopa de letrinhas, né? Eu tô trazendo mais uma aqui. E muitos termos estrangeiros, né? Esse mercado tem bastante. Mas basicamente, embedded finance é você plugar serviços financeiros fora do contexto financeiro, ou seja, viabilizar com que negócios que não estejam no mercado, não sejam regulados, possam plugar serviços financeiros de forma contextual, ou seja, alinhado com as dores do usuário. E a IDES viabiliza isso. A gente entrega na plataforma já toda a tecnologia, o regulatório, para que essas empresas possam plugar com muita facilidade o produto financeiro dentro do contexto delas, assim, para tangibilizar um pouco. A gente atende desde uma plataforma SaaS, por exemplo, que é um RP de gestão financeira, e digamos que ele queira oferecer ali já uma conta, oferecer já Pix de forma integrada, emissão de boletos, oferecer um cartão para os seus clientes, né? Ele consegue fazer isso através da I10 de forma muito mais fácil do que se ele fosse percorrer o caminho sozinho, né? De se regular e desenvolver todo o aparato técnico. Hoje a gente atua com mais de 12 segmentos diferentes, assim, é um tipo de serviço muito transversal. Sempre me perguntam, né, Maria, para que segmento faz sentido, para qual não faz? Depende muito do teu usuário, né? Um pré-requisito muito importante é você entender a sua base de clientes e você ver possíveis necessidades financeiras. Então a gente trabalha, por exemplo, com universidades que resolveram criar uma linha de crédito para os seus estudantes. Através da IDES elas conseguem, né, plugar um produto financeiro ali de financiamento. A gente atende empresas de reembolso corporativo que antes ofereciam uma plataforma que o usuário tinha que tirar foto ali do recibo, hoje só passa o cartão e já tem todo o fluxo de reembolso automatizado. Então é muito específico, né? Você tem que entender a fundo o negócio para poder aplicar, mas a gente entra aí como esse grande facilitador, né? Em média, uma empresa dessas demoraria 1 ano para poder plugar. A gente, em 30 dias, consegue entregar para ela já o serviço operando já. Para, assim, deixar bem claro, assim, dá um exemplo prático. Você citou a universidade. Vamos pegar, por exemplo, uma padaria. A padaria já é bastante conhecida, já tem os seus consumidores fiéis. Ela quer entrar no digital para vender os seus produtos no digital, né? Aí ela tem algumas opções de fazer isso. Ela basicamente são 3 portas de entrada, não tem mais do que 3 hoje, embora as outras estão sendo construídas. Assim, ele pode fazer esse processo de venda dentro de um site próprio, Sim. ele pode ir para um marketplace, algum aplicativo, e ele pode ir para a rede social. Ou até o WhatsApp, né, hoje em dia. É, exato. Se inclui nessa categoria rede social, né? Com a I10, o que que ele tem? Porque se ele vai para o site, ele precisa ter um meio de pagamento lá dentro. O marketplace ele já oferece. Na rede social, muitas vezes não tem essa possibilidade. Ele tem que mandar um link. Tá, o que vocês geram de valor? É gerar um cartão de crédito, por exemplo, com a marca da padaria para os usuários utilizarem no site? É
uma integração do site dele com os meios de pagamento dos produtos dele? É tudo isso misturado? Na prática, o que que o cara vai Um ter? pouco de cada coisa. Com a IDES, o que seria possível hoje, né, para uma padaria? Tem tem vários tipos de aplicação, depende muito do que ponta que ela vai querer atender. Digamos que o foco sejam os clientes. O que eu sugeriria hoje para uma padaria, a gente consegue entregar uma plataforma já com a marca dela, então esse seria o diferencial, ela não estaria plugada a uma outra plataforma, a uma outra rede social, a gente entrega um aplicativo para ela. E ela poderia ter uma solução onde o usuário vai e compra através de uma transação peer-to-peer. Ele vai lá e escaneia um QR Code ou paga via Pix, e a gente tem essa transação entre o usuário e entre a padaria, sem passar, né, pelo meio de uma adquirência ou sem passar ali pelas bandeiras, tendo uma transação que acaba sendo entre os dois e não tem ali todas as taxas, né, envolvidas. E a gente tem uma solução super legal para varejo, que é o cashback. Então a gente consegue desenvolver de forma que a padaria consiga plugar e criar campanhas de cashback. Então, digamos que você foi lá e gastou R$ 500. R$ 500 numa padaria, né? Se você comer bastante, mas assim, você gastou R$ 100, por exemplo, e você vai ter um cashback já na tua conta. Acaba sendo uma ferramenta muito de fidelização. Justamente para você fazer, né, ter mais recorrência ali com os clientes que consomem teu serviço. Essa seria uma aplicação pensando em clientes, né? Também tem aplicações pensando em fornecedores. Aí tem que entender um pouquinho a cadeia de fornecimento da padaria. Mas digamos que, por exemplo, ela tem uma oportunidade de oferecer crédito para esses fornecedores. Ou ela consiga ter um fluxo de pagamento diferenciado para poder gerar oportunidade de crédito para si. Então aí também tem oportunidades. Mas aí na questão, por exemplo, eu quero oferecer crédito, né? Vamos supor que, sei lá, eu sou uma mecânica, que eu tenho vários mecânicos lá, e eu queira oferecer crédito para esses mecânicos. Na verdade, o produto crédito seria um produto de vocês, ou na verdade vocês pegam um produto que ele já pode utilizar, por exemplo, de um banco e conecta, assim, inclui dentro da plataforma que vocês podem desenvolver com a marca do cliente? Tem os dois formatos. A gente tem, né, um pool de fornecedores que podem oferecer crédito, e aí por trás existem instituições financeiras que já têm aquele crédito e ele vai ser mais um vendedor desse produto, vamos dizer assim, atrelado dentro da experiência e necessidade do usuário dele. Ou a gente também tem um produto de bancarização. No caso de uma padaria, não faria muito sentido, porque realmente precisa ter um volume maior. Mas através da plataforma da IDES, ela consegue bancarizar e usar capital próprio ou capital de parceiros também para fazer operações. Aí é uma operação de crédito que ela consegue criar do zero, porque ela que vai ter o poder de análise de risco e ela que vai determinar. É uma operação que eu acredito muito, né? Se você tem um volume, porque você consegue criar produtos de crédito totalmente fora de prateleira. Quando a gente revende, né, um produto de um banco, de uma instituição financeira, ele é um produto quadradinho. As primeiras fintechs, elas começaram basicamente assim, as primeiras fintechs de crédito, né? Como um correspondente vendendo um produto já bem formatado. O que você tem com isso? Você acaba ali tendo um canal digital para poder vender, mas a tua taxa de aprovação ela acaba sendo bem baixa, porque a política de risco da instituição lá atrás não está olhando, né? Que, por exemplo, aquela pessoa que está ali é um fornecedor teu, que tu já tenha 10, 15 anos, que é uma pessoa que paga bem, ela não está vendo isso, para ela é um número. Quando a gente tem operações de crédito que elas são criadas na ponta por quem está tendo esse contato com o cliente e com o fornecedor, eu consigo ter uma análise totalmente diferenciada e eu consigo levar em conta questões, né, fatores ali da própria operação e muito do relacionamento. Então, você consegue criar produtos muito mais dedicados, assim. Para te trazer exemplo, né, falando de empresa, de plataforma de reembolso corporativo. Elas operam muito com hotéis, com pousadas. Ela começou entregando um produto para o usuário final poder consumir via crédito e viu que esses usuários estavam consumindo em pousadas e hotéis, criou uma linha de crédito para os hotéis. Porque já era uma relação que ela detinha, né? As duas pontas, ela já tinha esse relacionamento e aí viu uma oportunidade. Então, eu acredito muito no crédito dessa forma. Obviamente, né? Quando você está entrando nesse mercado, você nunca operou com crédito, é um risco muito grande você já entrar ali com uma operação tua. Então faz sentido, às vezes, você começar com um produto terceiro, entender bem a operação e aí montar algo próprio. A gente vê que, assim, de certa forma, colocando uma analogia aqui, assim, no Brasil inteiro, sempre teve a questão do fiado. O fiado nada mais é do que uma concessão de crédito. Exato. E aí você conhece a pessoa, tem mais informações, sabe que ela pagou o fiado dela da semana passada, sabe exatamente mais ou menos
quando que a pessoa ganha não, paga, né? Enfim, tem Sabe a lá frequência de consumo dela também. frequência de consumo, não deixa de ser um crédito, né? Mas aí, na solução de vocês, então vamos colocar que, vamos supor que, sei lá, o MIDI, o Movimento de Inovação Digital, tem várias empresas lá associadas. Vamos oferecer crédito para essas empresas. O que o MIDI, o Movimento de Inovação Digital, ele precisa fazer para ofertar esse crédito? Ele precisa apenas conectar na plataforma de vocês e colocar os parâmetros lá. Então, vamos supor, eu quero oferecer crédito só de R$ 1.000, né? E que vai ser aplicado juros de, sei lá, 9% ao mês, pagando em, sei lá, no máximo 10 parcelas. Tipo, eu coloco essas informações, esses parâmetros lá, e a IDES vai lá e resolve do ponto de vista regulatório e também do ponto de vista do aplicativo, ou não? Tem mais alguma Basicamente coisa? isso. A gente entrega todo o fluxo. Então, a gente tem hoje uma plataforma que você consegue criar o produto de crédito. Então, você pode fazer crédito pessoal ou capital de giro com diferentes tipos ali de garantia. Basicamente, você vai criar sua política de crédito, como tu mesmo disse, vai definir ali política de número de parcelas, taxa de juros. Essa taxa de juros pode variar, né, de acordo ali com o perfil também de usuário que tu tá avaliando. E a gente entrega para ti a plataforma, né, que hoje é um aplicativo onde o usuário vai fazer o onboarding. Então, a gente vai ter toda a análise de compliance inicial daquele usuário. Ele vai fazer simulação e solicitação. A gente vai fazer emissão de CCB também. É uma CCB que, no caso, se você entrar com o funding, a gente vai fazer a cessão para você ou para o teu parceiro de funding. E essa dívida, no caso, vai ser sua ou do parceiro de funding. Basicamente, o usuário vai receber o desembolso do valor nessa conta e vai fazer o pagamento das parcelas por ali também. Então, a gente pega o processo do início ao fim, com a parte tecnológica e também com a parte regulatória. Basicamente, o que você precisa é ter a base de usuários, ter a política de crédito e ter o funding seu próprio ou ter, né, um parceiro que vai fazer o funding da operação. Cara, sensacional, porque eu lembro lá em meados de 2018 ou 17, não lembro muito bem, final de 17, talvez 18, a gente estava discutindo no Banco Central o tal do peer-to-peer lending, né? Porque é de fato uma quebra de paradigma, porque até pouco tempo atrás, só quem ofertava crédito eram as instituições financeiras, os bancos. Sim. Né? Não tinha uma possibilidade de o Vitor emprestar um dinheiro para Maria Cristina se não fosse dentro de uma lógica contratual, civil e tal. Não que o empréstimo não seja, mas não existia um parâmetro mais claro. Tinha alternativas, né, meio... sei lá, se fazer um mútuo, por exemplo, mas não era nada muito ideal, assim, e com muito risco jurídico também. Exato, com muito risco. Aí, com essa autorização do Banco Central, desse peer-to-peer, que é basicamente isso que a gente está falando, o Vitor emprestando para Maria Cristina, a gente teve uma segurança maior para outros produtos e serviços. Muito embora eu não veja tantas empresas se aventurando dentro desse mercado. Com certeza. Tem que ter uma oportunidade muito real, né? E você tem que ter muita segurança da operação. Então, normalmente, operações onde você tem controle sobre aquele fluxo, né? Digamos que tu seja o próprio sacado da operação, ou tu tá dentro de um contexto, né, de empresas onde tu tem, né, mais informações ali que tu consegue operar. Depende muito do contexto. Também, assim, entra muito mais aqui operações com garantia, né? Um dos produtos que a gente mais vende hoje é o consignado privado. Basicamente, são empresas, às vezes muito consultorias, BPOs financeiros, eles têm acesso a muitas empresas. Então, eles têm um networking muito forte com empresas. Eles contratam a nossa solução, oferecem contas para os colaboradores dessas empresas e oferecem consignado privado para os colaboradores, usando um pool ali que eles formam com capital, às vezes, da própria empresa, que se torna investidora. Então, vamos falar desse capital aí, porque você falou de funding, eu queria traduzir um pouco isso aí. Para hoje ofertar um crédito, eu preciso ter o quê? Uma garantia dentro de uma conta de um determinado valor? Tenta trazer um pouquinho mais sobre assim, esse pré-requisito. Pré-requisito para quem está emprestando, no caso. Isso, para quem está emprestando, para a gente deixar claro assim, o que eu vou...
além de ter essa contratação da I10, além de ter a minha política de crédito, eu quero emprestar 10 mil, 100 mil em tantas vezes, juros e tal, o que é essa parte do funding? O que eu tenho que colocar de garantia, tendo em vista hoje o arcabouço regulatório e tal, para a operação funcionar? Legal. Aqui, basicamente, a gente está usando a regulamentação da CCB. Então, a cédula de crédito bancário que regulariza, né, qualquer operação de empréstimo, ela pode ser endossada, inclusive por um outro CPF, tá? Não sei se você já leu, mas é bem... Não é muito prático, né? Mas ela pode ser endossada para um CPF, para um CNPJ. E aí, no caso, né, no mercado, esse CNPJ, ele pode ser um próprio Corban. Então, você tem ali uma empresa normal, tá? Uma empresa simples, com um KNAI de Corban. E você está atrelado ali a uma instituição financeira, que vai estar, né, fazendo... vai ser quem é regulado e é quem emite a CCB. E você, enquanto Corban, você, teoricamente, pode usar o seu próprio balanço para fazer a operação. Obviamente, existem limites aqui, você tem que usar só o teu caixa. Tu não consegue ir para mercado fazer captação, né? Você, basicamente, tem que usar o seu caixa para poder emprestar. Essa é a alternativa, digamos, bem inicial, né? Você vai emprestar valores muito pequenos, assim. O melhor modo seria através de uma securitizadora. Então, você contrata uma securitizadora as a service, ou você tem sua própria securitizadora, que aí você já consegue emitir debêntures e fazer captação no mercado para poder fazer essa operação com mais escala, né? E o terceiro nível seria um FDIC. Mas aí já são operações com volume muito grande, assim. E acaba sendo bem caro. Hoje, a maioria dos nossos clientes começa enquanto Corban. E aí, no segundo momento, usa a estrutura de securitização. E a gente tá vendo uma grande mudança nesse mercado, né? Agora, via tokenização, também surgem outras possibilidades. Então, vamos chegar lá, assim. Eu queria só entender qual a tua leitura, por que isso não foi tão popularizado. Eu vou te dar um exemplo. Eu vi muito avanço em antecipação de recebíveis, por exemplo, né? Vi... assim, no meio digital, assim, alguns FDICs, criação de um FDIC, eu vou te dar um exemplo. O Mercado Pago foi lançar um FDIC, assim, é recente o anúncio do FDIC deles, foi monstruoso também, né? Mas demorou um tempo ali. Assim, em termos de valores, exemplos de valores, por exemplo. Quanto que você tem que ter ali de securitizado, de fluxo ali na tua conta, e quanto que isso pode refletir num crédito dado? Só para falar de crédito, embora vocês possam agregar outros serviços. Dá um exemplo assim de numérico, de ordem de grandeza do que a gente está falando, assim. Legal. Quando a gente fala de valores aqui, não existe nenhum mínimo que seja regulado, tá? O que importa muito é a viabilidade do negócio. Obviamente, se você emprestar ali 50 mil, 100 mil por mês, não vai ter uma rentabilidade interessante. Vai acabar que vai pagar ali os custos da operação, não vai fazer tanto sentido. Começa a ficar interessante com uma originação ali de 500 mil mês, pelo menos. Que aí você consegue usar a tua própria estrutura, às vezes o próprio capital da empresa. Quando a gente fala de uma estrutura de securitizadora, a gente já tá falando ali de uns 2 milhões mês ali que começa a fazer sentido. E FDIC, 50 milhões, mais ou menos. São valores... Já são valores bem mais altos. Expressivos. Por isso que começar com o teu próprio CNPJ é uma alternativa. E a gente tem várias empresas que fazem isso, que elas acabam tendo um caixa ali, que elas conseguem operar. A grande mudança quando elas vão para securitizadora é a questão tributária, né? Que fica bem mais interessante. Aí, no caso de CNPJ, como funciona assim numericamente? Vamos supor, ele quer emprestar até 5 mil reais. Como que se dá? O que a empresa precisa fazer para emprestar, além da política de crédito, para emprestar esses 5 mil reais? Basicamente, ela vai aportar esse valor numa conta dentro da nossa estrutura. E aí, conforme forem sendo emitidos, né, os pedidos de crédito, ela que vai ter autonomia de definir, olha, quero emprestar pro Vitor, vou emprestar pra Maria, não vou emprestar. Uma vez que ela deu o ok, a gente já segue o fluxo de emissão da CCB. Essa CCB ela é assinada, né, por todas as partes e é feito o desembolso de forma automática. Então, normalmente o cliente ele mantém ali um valor na conta porque esse fluxo roda totalmente automático. A gente precisa fazer o valor passar pela financeira e voltar daí pro tomador pra gente trazer validade pra CCB. E aí, depois é feito o desembolso no outro dia e é cobrado dentro dessa operação uma taxa de emissão de CCB, né? É uma operação que é super interessante para as instituições reguladas, né? Elas viram quase uma impressora de CCB.
elas não têm risco nenhum e ganham uma taxa ali por estar sendo... Também se conhece no mercado muito essa operação por barriga de aluguel, né? Acaba sendo uma barriga de aluguel. Entendi. Interessante. O risco maior tá para quem, obviamente, está concedendo crédito, né? Mas é uma solução muito interessante. Vamos pensar num cenário aqui. Cara, tem um cenário que é super particular, assim, foi onde surgiu uma das nossas ideias. Ah, meus pais têm uma transportadora de 35 anos, assim, Putz, eu ia falar esse exemplo. bem familiar, assim, atua muito no Rio Grande do Sul. Uhum. E meu pai já fazia isso de forma, assim, Fiado. autônoma. É fiado. Já operava dessa forma e tinha muita oportunidade. Tanto quanto a gente fala ali na questão, né, dos motoristas. Hoje eles têm um pouco de frota própria, mas trabalham muito com autônomos. E muitas pessoas que eram colaboradores se tornaram autônomos. Então, teve ali um processo, por exemplo, de financiamento de veículos, que eu poderia enquadrar assim. Uhum. E também para os próprios colaboradores e rede de fornecedores, assim. É um mercado que tem bastante oportunidade. E ele já fazia esse tipo de operação com ticket baixo, ali 200, 300 mil mês. Mas fazia isso sem ter uma CCB envolvida, sem ter nenhum tipo de contrato, né? Era uma operação muito... Se desse ruim, o cara não pagasse, ferrou. Exatamente. E teve, né, muito problema de... Teve muito problema de inadimplência. Ó, hoje, segundo o IPEA, a gente tem IPEA, ou seja, foi autodeclaratório, a gente representa esse setor e a gente tem os dados mais ou menos reais, mais ou menos, porque assim, o número de cadastrados varia muito. E ser cadastrado não significa tanta coisa. Pode ser que o cara não seja ativo na plataforma, mas de motorista e entregador nas plataformas, a gente tem 1,4 milhão de pessoas. Esse número é pelo menos o dobro, tá? E aí, uma das coisas que a gente viu durante todo esse processo, desde lá de trás, quando a gente implementou esse modelo de intermediação, de cadastro de parceiros, então não era um modelo que a logística estava com o estabelecimento comercial, a gente viu que os benefícios que essa categoria enxerga como relevantes, de todos, eu posso oferecer, sei lá, serviços educacionais, eu posso oferecer desconto no mercado, desconto na farmácia, etc e tal. Nada disso vai superar o que ele tem de benefício no ativo que ele usa para trabalhar. Então, por exemplo, no carro. Então, durante esses anos, o desconto que a gente deu para aluguel de carro, assim, foi um sucesso absoluto. Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, de troca de veículo, muitas vezes tem essa dificuldade, vou obter o crédito. E aí, somente agora que eu digo assim, tem 2 anos só, que as maiores plataformas estão fazendo as suas... Primeiro começou como wallet, aí agora o wallet para o consumidor, agora que estão buscando alguns parceiros para até oferta de crédito. Coisa, por exemplo, que o Mercado Livre foi fazer só agora com o Mercado Pago. Agora que eu digo, assim, 2, 3 anos. É muito recente. E é muito bom, muito interessante, porque eles têm muitos dados ali. Ou seja, Sim. sabe quanto que o cara está recebendo. E existe uma dor, né? Existe uma dor real, porque esse cara precisa desse ativo para poder gerar a receita dele. Então, quando você dá um benefício relacionado a isso, tá diretamente reduzindo o custo dele. Então, a proposta de valor ela é muito clara para esse usuário. Nesse sentido, acho que a gente tem exemplos positivos e negativos, assim, quando a gente pega e olha o mercado de embedded finance, né? A Uber recentemente fechou ali a linha que ela tinha para os motoristas, né? Oferecendo ali a parte de cartão e crédito. Foi uma tentativa que, enfim, aparentemente, na visão deles, não deu muito certo. Mas, em contrapartida, você tem cases como o da Shopify, por exemplo, lá fora, que é muito forte, de ter oferecido ali crédito para a sua rede de fornecedores. Exato, assim, eu não sei ao certo qual foi o motivo da Uber ter finalizado isso no Brasil, porque eles estavam com um parceiro também, não era próprio. Quem que era? Era a fintech que eu acho que tem participação do Bradesco, não lembro o nome. E agora colocaram só como meio de pagamento PicPay e tal, mas, cara, assim,
eu ainda estou tentando achar, assim, qual é o perfil mais interessante realmente para ter, de fato, um retorno financeiro utilizando essa proposta do peer-to-peer. Porque você disse aqui que você precisa conhecer muito bem o seu ecossistema. A gente até está tentando trazer o exemplo, por exemplo, de padaria, que é um player, pode ser um player muito Ele é um player pequeno. pequeno, um player pequeno. Você falou que assim, começa a ser interessante quando se fala em FDIC, securitização, que é algo mais complexo, com valores acima de 500 mil e tal. De fato, assim, além disso tudo, assim, tem alguns exemplos de clientes de vocês que utilizam e está gerando um retorno financeiro a utilizar dessa interconexão que vocês promovem? Você tem alguns outros exemplos? Falando de crédito, De crédito. hoje a universidade acaba tendo um retorno bem bom, porque ela está financiando um ativo que é dela mesmo, né? Então, acaba tendo um risco bem reduzido. E a operação de consignado privado, porque o que acontece? Nesse caso, a fintech, ela avalia empresas que são do relacionamento dela e que têm ali um bom score de crédito, são boas pagadoras. Normalmente são empresas que acabam trabalhando, né, com um colaborador que ganha ali uma faixa salarial até 2 mil, 3 mil reais. E tu tem ali, basicamente, consegue usar, né, até ali toda a margem consignável e tu tem o risco, basicamente, da empresa, né, não pagar. Então, acaba sendo uma operação super interessante que tu tem bastante escala também. Sempre foi... Os grandes bancos sempre focaram muito, né, nesse tipo de produto. Mas eles exigiam ali, pra fazer sentido pro banco, até por uma questão, assim, de dificuldade, de escala, tinha que trabalhar com empresas com um volume grande de colaboradores, de 1.000, 2.000 colaboradores. Com a nossa plataforma, tu consegue oferecer isso para empresas com 50, 100 colaboradores, né? Digamos, tu é uma fintech que quer atender empresas desse porte. Então, consegue ter muito mais escala e acaba sendo uma operação de baixo risco. E o consignado de banco costuma ainda ser, assim, caro, né? O que se cobra ali de juros e tal. Que eu ainda vejo que, assim, como é tão garantido assim, só que, assim, pro banco que ele não tá vendo os colaboradores, se o colaborador é demitido tal, tem muito risco, né? Exatamente. Normalmente essas empresas, elas são... Como elas já têm um serviço de contabilidade, de BPO, até consultoria, elas têm muito acesso. Então, elas conhecem o time de RH, né, da empresa, elas têm acesso ali à folha, então acaba sendo bem mais fácil. E também, obviamente, né, você tem que focar em empresas que têm um turnover baixo, né, de colaboradores. Isso é um desafio grande, né, para empresas com um turnover mais alto. E do ponto de vista desse custo regulatório, o que vocês têm, assim, para chegar a ofertar um produto desse, que para vários atores que antes não tinham nenhum produto financeiro, começam a ter, o que vocês têm por trás do custo regulatório? Assim, o que vocês precisam fazer para chegar a ofertar isso, para passar toda essa segurança para todos os parceiros? É um registro no Bacen? É ter uma conta que dê suporte a tudo isso? O que é? O que está por trás? Legal. A IDES hoje ela é uma plataforma tecnológica, né? Então, a gente não é regulado, a gente usa outras empresas, a gente usa um pool, na verdade, de empresas. Então, para a parte, por exemplo, de emissão de CCB, a gente está plugado a algumas financeiras. Para a parte de conta, a gente tem outro parceiro, e a gente usa alguns bancos, né, como bancos liquidantes. A gente é uma plataforma que pluga várias outras, basicamente. Então, a gente entrega já essa cadeia de forma pronta. Aí eu consigo entregar, por exemplo, um cartão, um white label, consigo entregar a conta, consigo entregar toda a parte de crédito e outros produtos que a gente desenvolveu também de uma forma já mais pronta, né? Dentro de um aplicativo, dentro de um web banking, que aí eu consigo te entregar e publicar já com a tua marca. Que legal. Porque um dos pontos que a gente vê, de fato, é que além da presença digital, você tem que ter um reforço da tua marca. Porque Exatamente. se você está hoje em um ambiente, vamos supor, hoje você está num marketplace, você não está apostando e investindo muito na sua marca, mudou a política do marketplace, e aí, como é que você fica? Exatamente. Você tem que ter uma estratégia ali de realmente, ao longo do tempo, conseguir realizar essa construção de marca, que é o que vai te fazer permanecer, trazendo clientes.
E a gente não precisa ir muito longe, né? Você tem empresas que fazem isso com primor. Então, se você pegar a Amazon, por exemplo, ela começou de um jeito e hoje está completamente de outro, assim. Começa vendendo livro, continua vendendo livro, mas tem cloud, tem não sei o E a quê, tem um referência é a monte marca. de coisa, referência à marca, exato. Amazon. E a gente está passando por um ambiente assim também. Você tem hoje banco que está virando varejo que está virando banco, a mobilidade que está virando rede social, tem uma mistura de muitas coisas, mas no final vai sobrar assim, a marca, eu confio, tá, enfim. Não, eu concordo muito. Existe esse movimento, né? Algo assim que a gente fala bastante na empresa também. Que você tem ali instituições financeiras se tornando marketplaces, né? Você pega ali tanto o Inter, Nubank, tem ali todo um escopo, né, de serviços que eles estão vendendo dentro da plataforma. E ao mesmo tempo você tem, que é o que a gente promove, empresas que não são do mercado financeiro oferecerem serviços financeiros. Então no final do dia, né, todo mundo vai virar super app, o que vai acontecer? Eu entendo que o grande diferencial sempre vai ser a marca e o relacionamento com o cliente, por consequência, os dados que você tem e saber usar esses dados de forma estratégica. Porque eu entendo que o futuro do consumo ele vai estar muito mais atrelado a você oferecer produtos e serviços de forma contextual. E aí, quando a gente fala de serviço financeiro, e eu acho que essa é a grande mudança que a gente já está vendo acontecer, mas precisa de um tempo para consolidar, o produto financeiro ele é meio, ele não é fim. Você não quer pegar um empréstimo, você não quer ter um limite de, sei lá, 5 mil, 10 mil reais no seu cartão. Você quer ter poder de compra, você quer ter um carro, você quer ter uma casa. O produto financeiro ele é só uma conexão que está acontecendo ali. E como conexão, o quanto mais ele acontecer por detrás dos panos, sem você ter que estar ali, ter aquela fricção, fazer aquele contratar, né, aquele serviço financeiro, mais fluida vai ser a experiência e as empresas que estão vendendo o produto que realmente vai agregar valor vão conseguir se diferenciar. Porque elas vão focar muito mais no que está entregando de valor e não o produto financeiro em si. É o que a gente vê muito com as wallets e com o que aconteceu ali, né? Com os aplicativos de delivery, Uber e afins. Você não vê que tá fazendo uma transação. Você simplesmente entra no carro, sai do carro e no final do mês tu vai lá e olha teu extrato. Mas você não vê aquela transação acontecendo, né? Isso já tá muito consolidado nesse segmento quando a gente fala, né, de meios de pagamento. Mas existe uma oportunidade para todos os outros produtos financeiros. A questão é que tem um grande desafio aqui de como embedar isso dentro das jornadas, né? Porque no final do dia, eu repito, é um meio, ele gera muito valor, mas é um meio para conseguir outra coisa. Você não quer contratar um serviço financeiro, você quer um bem. Exatamente. E aí, por exemplo, ainda nessa lógica, para a gente abordar todos os cenários possíveis que pode acontecer com alguém que vá contratar o produto de vocês. Se a pessoa não paga aquele crédito aí que ela tomou, a parcela, o que acontece? O que dá para fazer? Nesse caso, né, depende muito da operação. Tem operações que têm garantia, então ela vai poder reaver ali a garantia. A gente tem a emissão da CCB, que é um contrato. Então ela, teoricamente, pode ali protestar, enfim, e ir por vias jurídicas, né? Reaver os valores. Mas sim, existe um risco, né? E como existe a CCB, ela pode vender também para essas empresas de cobrança. Enfim, é um ativo ali que vale como recebível. Vale como recebível. No caso, se tiver a garantia, aí ele acessa a garantia. Exato. Para ter a garantia, quanto que está hoje no mercado, assim, para você ter um produto desse por garantia? Vamos supor, estou com um crédito de 20 mil, estou ofertando um crédito de 20 mil, a pessoa tomou um crédito de 20 mil para pagar em 15 parcelas. Ela não pagou. No custo total, quanto que isso custa, assim, para quem está oferecendo o crédito, essa garantia? Depende muito da operação, assim, difícil de trazer um valor bem claro, assim. O que a gente usa muito de garantia hoje, até porque as operações que a gente foca são muito PJ, são recebíveis. Então, normalmente faz um capital de giro ali, colocando o recebível de maquininha, né, que seria o crédito fumaça, ou coloca um recebível de nota fiscal. Então, nesse caso, ele acaba muito mais indo para a lógica de você trocar aquele recebível por outro, mais uma questão comercial do que propriamente dito, né, você arcar com aquele custo de fato, entende? E aí, falando de outros produtos que vocês podem trazer, né? No aplicativo que a gente vai colocar a marca da empresa,
ele pode fazer o que lá? Mais Pix, débito, Tem crédito, tudo que a gente o quê? conhece de conta digital, né? Então, um produto completo ali de TED, boleto, Pix, todas as formas, né, de cash in e de cash out da conta, pagamentos de conta, emissão de cartão, tanto virtual quanto físico. A gente hoje emite Visa. E aí você consegue fazer isso com a sua marca também. E a gente tem alguns outros produtos. A gente tem um produto de cashback também, que é esse produto que eu sugeri para padaria, que basicamente é quase como se fosse um PicPay ali, regional, para estimular o comércio local. E alguns outros produtos ali que ele pode ir plugando, né? Qual que é a ideia? Como a gente trabalha muito com empresas que muitas vezes não têm time técnico, ou até tem, mas esse time técnico já está bem comprometido, com a plataforma White Label, a gente consegue entregar um go-to-market. E dentro dessa plataforma, a gente criou formas da empresa embedar outros serviços. Então, a gente tem muito essa concepção, assim, digamos, eu estou entregando aqui a plataforma que tem a conta digital, que já tem uma série de serviços, mas digamos que eu estou atendendo ali uma health tech, uma empresa de planos de saúde. A gente tem várias no nosso portfólio. E ela quer colocar ali o login, por exemplo, da plataforma dela. Ou ela quer atrelar ali um produto de medicina que ela já vende, ou um produto de seguro, ela consegue embedar isso dentro do aplicativo também. Então fica quase que como um portal Super dela. app, assim? Dependendo da estratégia, assim, acaba sendo um super app de produtos ali que fazem sentido para aquele nicho, né? Produto lá dentro? Consegue vender produtos ali dentro. Tá, então assim, então tá, quanto custa essa fatura aí? Como vocês são remunerados? Depende Eu sei que bastante. depende do projeto, mas vocês são remunerados por transação, que é muito uma lógica de marketplace de ganha-ganha, ou vocês têm um custo de implementação do desenvolvimento desse app White Label? Como que é a remuneração sem... Existem três linhas de receita, né? Existe um setup fee, que depende do que ele for contratar. Existe um valor de SaaS pela plataforma e aí o transacional. Tá, então são 3 formas. São 3 frentes. Então, além da implementação, ele paga um mensal provavelmente é um licenciamento de software. É um licenciamento de software. Isso. E aí, por transação, aí vai ter uma taxa. Entendi. Exatamente. Entendi. E ele consegue criar o modelo de negócio dele em cima disso, né? Porque a ideia, a nossa grande proposta de valor é ele gerar linhas de receita adicional. Obviamente, né? Ele não vai gerar o faturamento ali comparável com a empresa dele. A ideia é criar linhas adicionais. Ou seja, se hoje, por exemplo, ele é uma plataforma SaaS que ele ganha R$5 por usuário, ele vai conseguir ganhar 7 por usuário. Porque ele vai estar aumentando o portfólio de soluções dele. Ou ele vai gerar isso através de repasse do cartão, ou ele vai gerar isso através de taxa de juros de produtos de crédito que ele for colocar. Então, a ideia é sempre criar uma linha de receita adicional. E ele cria esse modelo em cima. Então, ele consegue, por exemplo, monetização de tarifas é uma coisa que não existe hoje mais, né? Mas ele consegue monetizar em cima de outros serviços que ele está plugando dentro da plataforma. Legal. Emissão de boleto, dá para fazer também? Dá para fazer também. E aí, emissão de boleto automático, até, por exemplo, aqueles empreendedores que são por assinatura. Por exemplo, você disse um exemplo do que é o plano de saúde, não deixa de ser de uma assinatura. Aí, nesse caso, o plano de saúde vai mandar os boletos para todas as pessoas ali no mês tal. Consegue fazer isso. Tem várias formas de ele fazer isso, né? Dentro da plataforma White Label, ele pode configurar ali para subir todos os boletos dele. Ele pode integrar via API também. Digamos que ele tem um sistema próprio, ele queira fazer essa emissão via API e disponibilizar pelo aplicativo, ele pode também. A gente tem muitos ERPs que usam dessa forma, né? E aí é super interessante porque eles usam o nosso White Label para poder ter o go-to-marketing e ter algumas funcionalidades ali, mas também embedam funcionalidades na plataforma deles. Então, o usuário acaba tendo uma experiência bem fluida, assim. Ele pode estar dentro ali do ecossistema do RP, por exemplo, e já... Onde ele tem ali toda a parte de fatura e conciliação, ele já consegue emitir a cobrança e validar ali o retorno e conciliar os valores. E pode estar usando dentro do aplicativo também, digamos, a parte de cartão. Então, ele consegue fazer essa mescla, né, de funcionalidades de acordo com a jornada do usuário. Uma tendência que eu vejo que está todo mundo meio que replicando é os tais dos clubes de benefícios. Sim, tá saindo de monte, assim. Então, você vai pegar... Recentemente, eu conversei com um C-Level da Hard Rock, que está entrando no Brasil, vai montar uma rede e tal. Eles têm o clube de benefícios deles já aqui no Brasil. Tem alguns amigos aí que têm muitos seguidores no Instagram, eles vão criando os clubes de benefício. Que nada mais é do que você criar uma cesta ali de ofertas com desconto,
para uma rede parceira, que o cara clica e vai direciona para o site que ele vai comprar, por exemplo, um liquidificador com desconto, porque ele faz parte do ecossistema. E aí, às vezes não, na maioria dos casos, fecha a transação fora, não fecha dentro. Exatamente, exatamente. A gente atua hoje com vários clubes de benefício e essa é a grande vantagem. Você intermediar as transações, você deixa de ser um mero conector ali, né? Até porque você não acaba não tendo feedback, por exemplo, se a pessoa de fato consumiu aquilo. Aham. E você passa a intermediar essa transação. Essa é a grande dor de clubes de benefício, na verdade. Porque você já tem o pool de ofertas ali, você já tem negociações bem vantajosas, você tem a base de usuários, mas você não está concretizando a transação. E tem clubes muito grandes que, curiosamente, não intermediam a transação ainda. Não intermediam. Porque a lógica do clube de benefício sempre foi trazer um valor agregado para incluir mais gente no ecossistema próprio, mas para outras coisas. Não para ganhar o dinheiro no clube de benefício em si, porque, embora tenha, assim, um jeito de monetizar, que é um FII quando o link está direcionado, fechou a Uma transação, você ganha remuneração quase ali, né? uma remuneraçãozinha ali e tal, mas a princípio a lógica não é nem tanto ganhar dinheiro com isso, mas ter um a mais que funciona ali para aquele cliente. Aí, no caso desses clubes de benefício que vocês atendem, vamos supor que seja sei lá, o cara tá tendo um desconto num resort específico. Aí ele vai clicar lá e já fecha a transação lá com aquele desconto. E aí o parceiro que tem, o dono do clube de benefício, ele que vai ter que ter a tarefa de repassar para o resort, não o resort para ele, é isso? Na verdade, o mais interessante aqui é eu trazer todo o pool de contas para dentro do ecossistema. Então, eu vou ter lá uma conta do resort, eu vou ter a conta do usuário final, que está dentro do clube, Aham. e essa transação já acontece de forma automática, já fazendo o repasse de comissões. Esse Já é o mundo pega. ideal. Esse é o mundo ideal, porque você tem um ganho operacional, né? Pensa num clube aí que tem uma gama grande de parceiros, um volume grande de usuários. Acaba se torna muito mais interessante, né? Porque fora ali a vantagem de você ter menos fricção para o usuário, você tem um ganho operacional bom também. Não, total, faz todo sentido. E é um momento único. Você tem algum exemplo de clube benefício, assim, de que temática, o quê? Hoje a Como? gente atua com o Clube Certo, não sei se você conhece, eles são relativamente grandes, assim. Eles ofertam de tudo lá. Salvo engano, eles atuam com algum time de futebol ali de BH, eles têm um pool grande, assim, de parceiros, atuam com várias redes, desde serviços de saúde até serviços de entretenimento. E o que eu acho interessante também dos clubes, que tem um grande potencial, né, a gente viu agora no último ano crescer muito a parte de benefícios corporativos, né, deu uma explosão ali. Muito através da Flash, Caju, Swile, a gente tem vários exemplos. E o clube, ele também é um artifício super legal quando a gente pensa numa perspectiva mais B2B. Né? Você vendeu o clube para empresas poderem oferecer para os seus colaboradores. Você não só oferecer de forma direta para o usuário final, né? Essa é uma estratégia que eu acredito muito e dentro do nosso business a gente recomenda muito os clientes. Hoje a gente foca muito mais em clientes que têm algum tipo de relacionamento B2B. E a gente né, até reforça com os que não tenham, que criem, porque acaba sendo muito mais interessante. Porque o cliente, né, que contrata a I10, cara, ele não é um grande marketplace, ele não é um cara gigantesco. Então ele não consegue pagar um CAC gigante e ficar brigando ali pela pessoa física. É muito mais interessante ele acessar a jurídica e ter a física por consequência. Então eu vejo também essa aplicação ali, quando tu fala de clubes de benefício, muitos que a gente conhece têm feito essa vertical mais focada em B2B, que eu acho que é super interessante e faz um combo bem legal quando a gente fala de benefício corporativo. Não, total. Assim, aliás, associações mesmo de empresas faria todo sentido, né? Porque elas já ofertam vários benefícios ali para as empresas associadas que estão ali. O clube de futebol é uma associação, mas assim, não tem empresas ali embaixo, né? É um pouco diferente. Mas você tem razão, acho que é uma oportunidade muito boa, né? Agora, na prática, quando vocês sobem uma plataforma dessa, White Label, vocês, na prática, estão gerindo alguns apps, né? Muitos. Centenas de apps ao mesmo tempo. Muitos. O cliente, ele que passa
o que ele quer, ou tem alguma forma dele montar isso e vocês ficarem na parte da ajuda? Vocês desenvolvem 100%, ou seja, vai tendo feedback, muda aqui, muda aqui, muda ali, ou tem alguma forma dele ir lá e ele montar esse Lego e vocês ficarem só no atendimento? Como é que é? Legal. Hoje o produto ele é bem modularizado e o produto todo ele é customizável. Então é uma plataforma e basicamente a gente consegue mudar ela com as cores e com as funcionalidades que o cliente quer, né? Então eu mudo tanto parte estética e de branding, quanto funcionalidades. Maria, eu quero essa funcionalidade X e não quero a Y. Hoje o cliente ele tem todo um onboarding onde ele escolhe o que ele quer e a gente faz a configuração e faz a publicação do aplicativo. Essa gestão ela é nossa. Mas o cliente consegue escolher ali o que ele quer. E é uma plataforma que ela é igual, né? Para todos os clientes, ela só tem um nível de customização alto. Então, a gente consegue personalizar ela bastante, assim. Óbvio, a ideia, né? Nossos planos aí com o crescimento também é cada vez automatizar mais isso. E a gente também tem muito interesse de jogar algumas configurações para o usuário, assim. Algumas coisas a gente já colocou. Mas também é um teste que a gente faz porque é um produto muito novo. Também é novo para os nossos clientes, né? Eles nunca operaram dentro do mercado financeiro, então eles têm bastante dúvidas, né? Do que faz sentido, do que não faz sentido, ainda precisa muito dessa ajuda, assim. Mas, conforme o mercado for amadurecendo, a gente tá apostando muito, assim, de se tornar quase self-service, assim, do cliente. E a gente vê isso lá fora, né? Tem várias plataformas de embedded finance lá fora que já fazem isso. Tu já consegue fazer tu não fala com nenhuma pessoa, basicamente, né? Você entra na aplicação, você faz uma conta, você gera uma aplicação ali e já consegue começar a criar, customizar o teu cartão. Claro que existe um grande desafio, porque essas empresas, elas oferecem só uma API. E aí é um cliente técnico que está na ponta, né? É sempre uma empresa que tem um time técnico que vai desenvolver um aplicativo. A gente, no caso, a gente entrega a interface. Então é um desafio um pouco mais além, assim, mas é muito a nossa visão. A gente quer muito, até pra gente poder ter mais acesso, democratizar ainda mais o produto e atender clientes até menores, é que a gente consiga tornar essa plataforma cada vez mais escalável. Para alguém que está nos assistindo aqui e quer ter um exemplo de algo que vocês fizeram, tal white label, que eles possam baixar e experimentar para ver, tem algum que você poderia citar? Tem vários aplicativos, poderia baixar até o da I10 para dar uma olhada. A gente tem ali, né, benchmarking, mas a gente tem alguns clientes que a gente pode, né, divulgar aqui. Tu Digital, Staff Bank, são aplicativos aí que estão nas lojas. Acho que se procurar um, provavelmente vocês vão encontrar vários outros. E aí, tem alguns que têm uma estratégia de mercado bem fechada, né? Trabalham ali, você não vai conseguir abrir uma conta, mas tem outros que têm estratégia de mar aberto, que a gente chama. Então, você consegue baixar o aplicativo e abrir uma conta. E aí, para esses clientes que contrataram, tem algum relatório de dados? O que ele consegue enxergar num dashboard, assim? Além do aplicativo e da plataforma web, ele tem acesso a uma plataforma de retaguarda, o back-office. Dentro dessa plataforma, ele consegue acessar ali todos os dados, fazer exportação, ver toda a operação dele, né? Número de abertura de contas, número de transações, vendas de produto, ele consegue acessar tudo por ali, basicamente. É uma plataforma tanto de gestão, né, de dados quanto de BI. E um ponto importante, né? A gente entrega a plataforma e a gente faz um suporte técnico. Quem atende o cliente é o nosso cliente. Então, essa plataforma também é usada para que o cliente possa atender os usuários dele. Pô, que demais. Parabéns. Vocês estão aonde? Que local? Qualquer pessoa do Brasil inteiro pode entrar em contato com vocês? Como é que é? A nossa sede é em Porto Alegre, mas a gente tem time no Brasil todo e temos clientes em todas as regiões do Brasil hoje. É só acessar nosso site, nos chamar nas redes sociais e a gente marca uma conversa. Tem que entrar em contato, aí vocês retornam para tentar entender o projeto, é isso? Exatamente. Hoje é uma venda bem customizada, né? A gente faz uma conversa inicial para entender até se tem o fit. Pra gente é muito importante que seja um momento interessante para o cliente, que ele realmente tenha os requisitos que façam sentido para que ele possa ter sucesso contratando a solução. Então, hoje ele vai passar ali para um time de vendas, onde a gente vai construir isso com ele, entender do nosso portfólio que soluções fazem mais sentido para o negócio dele, no timing dele. E aí a gente avança, uma vez fechando, em 30 dias ele já tem o aplicativo dele rodando e já pode começar a oferecer serviços financeiros. Que ótimo. Parabéns, viu? Assim, acho que é uma solução que estava faltando mesmo para um monte de casos ali que você às vezes tinha que contratar uma coisa em um lugar, outra em outra. Exatamente. Sabe? E que é uma dor comum, porque assim,
te dar alguns exemplos de dores comuns que ainda estão sendo resolvidas. De novo, do pequeno empreendedor, o varejista que tem de monte no país, né? O cara tá vendendo camiseta, ele quer entrar no digital, ele entra em Mercado Livre, Americanas, entra no Shopee, entra em todos. Aí o cara tem que acompanhar 5 telas ao mesmo Sim. tempo, saber da onde que tá vindo o quê, enfim. O mercado ainda está tentando equacionar esses problemas. Você tem integradores hoje bastante parrudos, tipo a Olist faz algo semelhante a isso, tentando resolver. E do ponto de vista dos produtos financeiros, tal, você tem a galera muito grande que acaba desenvolvendo partindo da escadinha ali, que começa como sub, aí depois vira IF e assim por diante, até se tornar um banco. Por exemplo, o Nubank, no dia de hoje, até hoje, não é banco, Sim, tecnicamente falando. Roubou minha frase, porque eu sempre uso esse exemplo. Exato. Porque a gente acaba, né, até explicando, porque essas empresas que chegam pra gente, elas também não sabem como é que funciona o mercado. Então, assim, primeira coisa que eu tenho que te contar, o Nubank não é banco. Exato, e é tão importante a gente traduzir, assim, no detalhe o que essas novas tecnologias que são aplicadas no mercado financeiro, para que todo mundo entenda que não é um bicho de 7 cabeças, né? Exato. É que eu acho que a gente acabou complicando, porque a gente passou um período que a gente foi criando algumas terminologias para nos se auto-favorecer, até para investidor e tal. Então, assim, desde fintech, O MVP, mundo de startup tem bootstrap. muito isso, né? E passou dessa fase. A gente vai ter que usar, tipo, o português mesmo de botequim mesmo, para a gente incluir cada vez mais atores. Porque a gente passou por uma fase que aqueles key accounts, aquelas grandes empresas tal, pô, elas já estão meio que por dentro do que é esse universo digital, desde o ponto de vista de venda, do ponto de vista de finanças, do ponto de vista de logística, do ponto de vista... Isso, sim, pode ter certeza que as grandes empresas já estão por dentro ali, minimamente. Pode não estar aplicando da melhor forma ou nem aplicando, mas que Ela tem acesso, e tem profissionais para fazer. Pô, é isso. Agora, quando você vai para a camada do pequeno e médio, putz, assim, muito difícil, é muito difícil. Muito difícil. E assim, às vezes o CAC disso assim, nem compensa. O custo de aquisição desse cara, de eu investir em marketing para trazer esse cara, às vezes não, é mais alto do que o cara grande, né? Porque eu vou ser mais assertivo, eu vou falar e tal. Então, assim, a solução que vocês estão trazendo é essa solução de organização de um monte de coisa que está solta aí e que pode favorecer todo mundo. Ninguém, assim, na maioria dos casos, ninguém vai ter condição de desenvolver sua própria fintech ou algo do zero é impossível. Não tem como. Não vai, porque, de novo, assim, não é só o custo mesmo da operação, tem um custo regulatório gigante atrás, né? Tem o know-how também, né? Hoje, ok, você até consegue desenvolver uma plataforma, fazer o regulatório, mas aí você vai lá, né, entra em produção, começa a operar. Aí você começa a ter N tipos de problema, né? Com o usuário, com atendimento, fraude. Então, assim, não é um jogo muito fácil. E a gente entrou no mercado muito com o objetivo de ser um grande facilitador, assim. E conseguir trazer acesso para essas empresas, né? De porte menor, que não tem condições de verticalizar. Eventualmente, em algum momento, vão crescer, vão até verticalizar. Mas a gente acaba sendo esse passaporte, né? De início ali para elas poderem entrar no mercado e construírem soluções que realmente façam sentido e gerem valor, né? Para elas e para os seus clientes. Acho que esse é um ponto muito importante. Quando a gente está no mercado que está em disrupção, a gente quer muito, cara, só inventar coisa nova e porque é legal e porque é digital. E no final do dia, né, tem problemas que você resolve com papel e caneta. Então, estamos aqui, né, falando de digitalização, mas preciso dizer isso. Às vezes, o papel e caneta resolve. E o que eu quero dizer com isso é que no final do dia, o problema tem que ser resolvido e tem que gerar valor para todos os stakeholders, para todas as partes. Porque senão não faz muito sentido, né? Não vai ter algo digital para dizer que você tem, porque é bonito. Não faz muito sentido. Tem que realmente resolver um problema. E é isso que a gente foca muito, assim. De realmente focar em trazer solução onde existe uma real necessidade, existe uma dor e tem uma oportunidade de gerar valor. Pô, parabéns, cara. O que vocês precisarem, pode contar comigo.
Agradeço demais a sua presença. Se quiser deixar algum link, alguma informação para todo mundo que está assistindo entrar em contato, aí o espaço é teu. Muito obrigada, foi um prazer poder expor um pouquinho mais sobre a ideias, né. Bem, eu convido todo mundo a acessar nosso site, a nos chamar por lá, podem, nos procurar no Instagram também, meu Instagram, também posso responder e, assim, queremos muito ajudar a modificar um pouco o mercado e realmente trazer esse conhecimento para todo mundo. É isso, pessoal. Você que está nos assistindo até aqui, não deixe de deixar o seu comentário, a sua informação aqui, porque a gente utiliza esses dados para melhorar sempre. Coloquem suas sugestões também de convidados e fique ligado, assim, se você não tem essa presença digital, você está perdendo o mercado com certeza absoluta. E um passo muito importante é você ficar ligado em como você fecha transações no meio digital, e a solução aqui da Ideias é perfeita aí para congregar uma série de coisas que você pode ter de especificidades aí do teu negócio. Então, até um próximo episódio. Não deixa de se inscrever, curta o nosso canal e até ao próximo episódio. Valeu!